Finalmente saiu o capítulo 1 do polêmico spin-off de Shumatsu com foco nos deuses do paraíso, com a proposta de mudar tudo o que a gente conhece de Shumatsu até aqui. E obviamente que eu não deixaria passar a oportunidade de falar sobre esse capítulo tão polêmico, então senta aí, pega sua pipoquinha e se prepara para ver o vídeo mais longo e completo desse primeiro capítulo, onde eu vou falar tudo e um pouco mais sobre ele. Bom, o capítulo começa do anúncio oficial do Ragnarok, já tendo um vislumbre de Brunhilde, Gol e Odin ali na página, e é normal começarmos a nos habituar em ver os personagens do mangá original tendo seus momentos de aparição. Nesse capítulo já tivemos Shiva, Poseidon, Thor, Brunhilde e vamos ter mais, além de, claro, outros personagens serem recorrentes, como dá a entender ser os Zeus, Ares e Hermes, que já conhecemos há um bom tempo. E já temos também um pequeno vislumbre do nosso querido Cuchulainn, ou Cuchulainn, que já pegando o gancho aqui é evidentemente o foco da história. Aqui, pelo que o spin-off dá a entender de modelo, o Cuchulainn não vai ser só um protagonista total, até pelas lutas do torneio não serem só dele, obviamente, mas pela arte que foi postada e pela narrativa desse capítulo, com o primeiro personagem sendo introduzido, vendo esse evento sendo o próprio Cuchulainn, fica claro que ele vai ser o personagem principal e eu vou elaborar mais disso daqui a pouco. E aqui, inclusive, já podemos ver a fala do nosso querido Ku, grande nome para nós brasileiros, de como ele desgosta dos deuses, coisas que veremos depois com o passar do capítulo. Pois se passa um tempo e estamos em outro conselho dos deuses, esse para falar sobre a lista dos deuses que vão participar do Ragnarok, e vemos ali alguns deuses que terão foco nesse spin-off, começando com o Ra, o polêmico Ra, que eu falarei bastante nesse vídeo, que já começa dizendo que é uma perda de tempo esse torneio. E aqui podemos ver uma característica hipócrita desse Ra, claramente um reflexo de sua arrogância. Ele não liga pra lista e acha o Ragnarok uma bobagem, mas quando seu nome não tá na lista ele fica puto e demanda que esteja. Além disso, vemos Morrigan, a deusa mais forte, que sim, é exatamente esse o título dela, ela é a deusa mais forte. Tô até colocando os rolls aí na tela pra quem quiser checar, e aqui fica óbvio que ela é a deusa mais forte, porque de fato entre todas as deuses no feminino, ela é a mais forte, como vemos aqui que a disputa não é muito alta. Depois disso ainda temos o Sun Wukong dormindo ali do lado, e aqui eu tenho algumas coisas pra falar sobre ele. Bom, eu particularmente gostei do design dele, apesar do traço do artista não me agradar muito e estragar um pouquinho em alguns quadros específicos, e eu já comento sobre isso daqui a pouco, sobre a arte do mangá em si, mas o Sun Wukong ele me dá uma vibe de Buda mesmo, o que é proposital, imagina, afinal o Sun Wukong e o Buda estão diretamente conectados na mitologia, e com certeza veremos nesse spin-off muito da jornada para o oeste, com o Sun Wukong, o rei macaco, tendo uma conexão com o Buda. Por exemplo, esses dois maninhos aí do lado dele, provavelmente são o Zhu Bajie e o Shao Wujing, dois dos 3 protetores de um monge chinês chamado Tang Sanzang na jornada pelas escrituras sagradas do budismo, que é toda a plot da jornada para o oeste. O outro protetor é o próprio Sun Wukong, e esses 3 entraram na missão a mando de Buda, que deu a eles como recompensa a expiação dos seus pecados. Então acho meio óbvio que com a ou as lutas do Sun Wukong, caso ele passe, teremos também a participação de nosso querido Buda. E vemos então que todos ou a maioria dos deuses estava pensando que seriam eles os chamados, o que eu vejo como um comportamento bem dos deuses mesmo, todos pensando que eles seriam chamados e sem nem cogitar que eles poderiam ficar de fora e poder ter gente na frente deles. E aí, então já é revelada a lista com 12 dos 13 participantes do Ragnarok, faltando apenas os Zeus, e calma que eu já vou entrar nesse mérito. Primeiro, ao ser revelada a lista, o mangá já aproveita para mostrar a reação de alguns deuses como o Indra, que eu também vou comentar daqui a pouco sobre, o Ra e um dos deuses genéricos, mas tem esse carinha aqui, um velho com um sol na cabeça que talvez possa ser o Prometeu, que sabemos que vai lutar pois está com o nome na lista. O que acham? Será que esse cara aí é o Prometeu? Enfim, agora sim, falando do elefante da sala, a falta dos Zeus na lista. Obviamente, isso é proposital do autor, e tá claro que vai servir pra algo no futuro. Tem muita gente aí dizendo que esse spin-off é inútil, que não serve pra nada, que vai rolar o torneio, o Zeus vai solar o vencedor e vai pegar a vaga, e é isso, mas calma, eu tenho certeza que não vai ser assim. Vocês sabem o quanto de dinheiro e esforço se move pra fazer um mangá, ainda mais esse spin-off que, se seguir o padrão dos spin-offs de Shumatsu, vai durar de 2 a 3 anos no mínimo. E vocês realmente acham que esse mangá que vai durar tanto tempo, que vai ficar tanto tempo sendo lançado, não vai dar em nada? Vamos lá. Sim, já sabemos que o Zeus vai pegar essa vaga e sabemos bem que o Zeus é um velho safado adorador de lutas, como vimos como ele pegando o lugar do Shiva na segunda rodada porque ele simplesmente ficou empolgado pra lutar vendo o Lubu e o Thor. Sim, eu não duvido que logo depois do torneio do Apocalipse dos Deuses, o Zeus simplesmente fala: ah, mas eu fiquei empolgado e eu quero lutar. Mas isso não significa que o spin-off vai ser inútil. Primeiro que mesmo que não impacte na obra original, a gente ainda vai estar vendo novos deuses e tendo uma lore expandida com esse spin-off, coisa que inevitavelmente vai acontecer com os deuses participantes
participando de uma luta. E segundo que, naturalmente, o mangá já se precaviu a essa reação natural dos fãs e colocou algo para gerar interesse pro leitor. Sim, caso você tenha lido na pressa e não viu, né, o mangá já se precaviu e colocou algo que claramente vai impactar a obra, que é que o vencedor vai poder adicionar uma nova cláusula na constituição do Valhalla. Agora, quem vai vencer? Qual vai ser essa cláusula? Aí entramos no campo da teoria, que não é o meu foco aqui. Para mim fica claro que essa cláusula vai ou impactar o social dos deuses, envolvendo ali os deuses exteriores, que eu já vou comentar mais sobre, calma, ou vai impactar o próprio Ragnarok, sendo uma cláusula para o vencedor lutar caso dê alguma brecha no torneio ou algo do tipo, coisa que pode acontecer no caso de um empate na história original ou algo semelhante. Enfim, não dá pra bater o martelo, mas é óbvio que essas perguntas, por que o Zeus não tá na lista, como ele vai entrar na lista, que deus vai vencer, qual vai ser a cláusula, tudo isso obviamente vai ser um plot point, vai ser um aspecto de narrativa que a história vai desenvolver. Então não precisa ficar preocupado achando que esse spin-off vai ser inútil, que obviamente isso vai ser esclarecido no futuro. Então, vemos mais um deus dando as caras, o Ahura Mazda, que é uma escolha bem surpreendente, sendo ele um deus supremo do zoroastrismo, que, né, é o deus bondoso do zoroastrismo na mitologia. Para quem não sabe, o zoroastrismo foi uma das, se não a primeira religião monoteísta, sendo mais especificamente uma religião dualista, pois ela tinha um paralelo entre Ahura Mazda, o deus bondoso, e a sua luta eterna contra o seu irmão, o Ahriman, o deus maligno. Aqui o design de duas caras dele deixa claro que provavelmente o Ahura Mazda de Shumatsu vai explorar uma fusão, uma díade entre essas duas imagens, né, entre o bom e o mal do zoroastrismo. Talvez semelhante ao que o original fez com o Bel em certos pontos, né, com o Baal e o Zebu, só que de maneira mais literal. Não só o Ahura Mazda, vemos também outros deuses irritados com o fato de não estarem na lista, e até dizendo que os deuses estariam insinuando que os deuses da lista são mais fracos que eles, e eu já vou comentar sobre isso daqui a pouco. Quem interrompe essa ira deles é o Sumo Kong, que aparentemente é o único dos deuses com a capacidade de ler, porque ele aponta que falta um nome na lista. Vemos ali uma interação entre os Zeus e o Sumo Kong, com eles demonstrando que já se conhecem, e como de esperado, o Sumo Kong não gostando dele, né? Afinal, o Zeus não é um personagem, não é um deus tão gostável assim, né? É então que o Zeus apresenta a ideia dele, o Apocalipse dos Deuses, um torneio envolvendo esses deuses para decidir quem vai pegar a última vaga. Por que ele fez isso? Porque o Zeus gosta de lutas e ele é um piroquinha, mas além disso, posteriormente, nós vemos que esse torneio pode acabar abalando os céus mais do que o Ragnarok, só que, né, como o próprio Zeus fala, ele só tá querendo ver ali uma emoção maior do que o que ele sofreu ali, do que o que ele viveu na Titanomaquia, na luta dele contra o Cronos, coisa que ele vai viver no Ragnarok, por exemplo. Aqui o capítulo fala, né, algumas vezes sobre essa questão de colocar o torneio acima do Ragnarok, né, colocar esse Apocalipse dos Deuses acima do Ragnarok em questão de importância, o que obviamente é uma questão de hype pro leitor, mas vale lembrar que todo esse capítulo e todo o torneio, né, é antes do Ragnarok acontecer, e os deuses achavam que o Ragnarok seria nada mais, nada menos que uma mera diversão contra os humanos buchas, não o grande torneio de lendas que nós e eles estamos vendo. Então, para os Zeus ver algo legal, ele quebra a proibição dos deuses se enfrentarem e anuncia o Apocalipse dos Deuses, que verá qual deles é o mais forte. Naturalmente, não é porque alguém venceu esse torneio que vai ser o deus mais forte, afinal temos todos os deuses do Ragnarok fora dessa lista. Vemos então a aparência de alguns deuses que o mangá não apresentou, como esse Seto Kaiba de armadura e esse cara com a aparência de Cavaleiros do Zodíaco também. Quem eles são eu não sei dizer com certeza, mas pelo fato de estarem sendo introduzidos agora, eu vou chutar que esse de armadura é o Suzaku e o de cabelos de Cavaleiros do Zodíaco é o Neza. E por que, você se pergunta? Bom, o cover da Comic Zenon tem esses personagens em destaque, que são os personagens com mais destaque nesse capítulo também, que no caso é a Morrigan, Sumo Kong, Ra, Indra e o Kushulain, né, o Kushulain. Coincidentemente ou não, todos eles estão no mesmo lado da chave, com a única exceção do deus que foi apresentado no mangá, né, que está do outro lado sendo o Ahura Mazda, que aliás é quem eu chuto que vai chegar na final desse lado da chave, justamente pelo enfoque que ele está tendo logo no primeiro capítulo. O resto, todos eles, né, estão do lado do protagonista, o Kushulain, e por isso eu não duvido que esses personagens que apareçam sejam os faltantes desse lado da chave, que seria no caso o Suzaku e o Neza. Aqui, inclusive, temos mais um adendo de como Kushulain é um deus misterioso entre todos os deuses, coisa que vai ser demonstrada de novo depois. No caso, ele claramente é o underdog do torneio, o que encaixa com a luta e que eu vou comentar daqui a pouco.
Vemos então a cena talvez mais polêmica do capítulo pra mim, com Hermes, Ares e Zeus explicando sobre a presença desses deuses. Quanto aos 12 deuses do Ragnarok, como Ares comenta, ele os vê como mais aptos para destruir a humanidade, o que pode significar força em si, mas também pode significar perfil e, enfim, é complicado de decidir exatamente, vai da sua interpretação. Aqui temos a explicação de que a maioria dos deuses desse torneio são Altar Gods, deuses do céu exterior, sendo chamados dessas duas formas nos kanjis e hiraganas. Vamos lá, foco aqui que esse é o ponto principal do vídeo. Alguns já devem ter visto aqui no canal alguns vídeos de eu sempre esclarecendo que os deuses do Ragnarok são os 13 deuses mais fortes do céu. Isso é dito no final do capítulo 4 pelo próprio narrador na cena que é revelada a lista do Ragnarok. Certo. Como que esse spin-off agora se conversa com essa citação? Vamos analisar isso com calma. Primeiro, já deixando claro algo que vai vir no futuro, os títulos, os famosos títulos dos personagens. O título Deus-Chefe, que é algumas vezes traduzido como Deus Supremo ou Deus Líder em algumas scans, aparece em alguns momentos de Shumatsu, como no capítulo 55 se referindo a Shiva, Hades, Zeus e Odin, que são os caras que podem passar pela Bifrost, e também no capítulo 85, quando os deuses estão na sala para decidir quem será o deus representante na 10ª rodada. Isso indica que todos do Ragnarok são desse chefe? Bom, pra mim tá claro que sim, eles são. Afinal, tem uma sala com 13 cadeiras para 13 pessoas que tá escrita Sala dos Deuses Chefe. Agora, conectando com os deuses do spin-off, são eles, os deuses do spin-off, todos deuses chefe? Não temos como saber. Nenhum dos deuses do spin-off foram citados até agora sendo deuses chefes. Quanto ao Ra, ele é citado como Deus Supremo. Esse Deus Supremo não é o mesmo kanji de Deus Chefe. Na realidade, ele não é nem o mesmo kanji de, por exemplo, a citação do Thor ser o mais forte dos nórdicos. Eles compartilham o mesmo kanji que representa força, poder, ser um dos mais fortes, mas o outro kanji dos dois se difere, como o do Ra representando quantidade e o do Thor representando, significando um pouco mais ou um dos mais fortes. E que somado com o kanji anterior ficaria pro Ra Saikou, o maior, ou mais algo, ou supremo, e o do Thor seria Saikyo, significando diretamente o mais forte. Ou seja, temos aqui uma diferença de kanji e de termos. Pro Ra é Saikou, pro Thor é Saikyo. Eu pesquisei a diferença e essa aparentemente parece ser uma dúvida relativamente comum na maioria dos não falantes de japonês, afinal eu achei bastante sobre. Basicamente, Saikyo, que é o do Thor, de fato se refere a mais forte, enquanto Saikou pode se referir a outras coisas. De acordo com o dicionário japonês chamado Gu, a definição de Saikou, que é esse kanji que está aparecendo na tela, que é o do Ra, consiste em 3 partes: ser o mais alto em termos de status, grau, altura ou algo semelhante, como por exemplo ser a montanha mais alta do mundo, o mais altamente competitivo de todos os tempos ou alguma coisa a ver com altos executivos. Também ter um aspecto notável, ser o melhor ou mais divertido filme, este mês foi o mais movimentado de todos, ou ser uma obra-prima, e estar numa situação ou numa condição favorável ou ser excelente, como por exemplo ter uma ótima sensação ou o jogo de hoje foi o melhor. Ou seja, Saikou costuma se referir às melhores coisas, mas os japoneses às vezes usam a palavra da mesma forma que o Saikyo, como vocês estão vendo aí nos exemplos da tela, o que pode acabar confundindo. No entanto, Saikyo e Saikou diferem estritamente em nuances e às vezes não podem ser substituídos dependendo do contexto. Por exemplo, com esses exemplos específicos, imaginem um grande boxeador, Com esses kanjis da tela, eu estou dizendo que esse boxeador é o Saikyo, ele é um boxeador imbatível e ele poderia derrotar qualquer oponente. Com esses kanjis da tela, eu estou dizendo que esse boxeador é um Saikou, que ele é o melhor boxeador de algo ou de alguém, mas que ele pode perder uma competição. Por exemplo, esses kanjis que estão na tela aqui, eles estão falando que a montanha é a mais alta do mundo, enquanto com esses kanjis, eu estou dizendo que essa é a montanha mais forte do mundo, o que não faz nenhum sentido, ou seja, Saikyo e Saikou podem sim ser diferentes dependendo do contexto. E com essa mini aula de japonês feita, o que eu quero me referir é que o Ra é o deus supremo no sentido de hierarquia. Ele é o mais alto dos deuses do Antigo Egito. Se ele fosse mais forte, ele teria Saikyo, que nem o Thor tem com o mais forte da mitologia nórdica. Mas não, ele tem Saikou, que pode e significa, em vários casos, na maioria dos casos, como algo de disposição hierárquica, E quanto ao Anubis, vocês devem estar pensando, bom, vamos entrar em nuances com ele também.
Como eu falei anteriormente, o Anubis é um deus-chefe, ele tá na sala dos deuses-chefe e tudo, e sim, o Anubis é do Antigo Egito, né, que tem o mesmo kanji, as mesmas hiraganas também, de Antigo Egito que o Ra tem. Então o que podemos tirar disso é que o Ra é hierarquicamente maior que o Anubis. Agora, o Anubis, sendo um deus-chefe e sendo hierarquicamente menor que o Ra, faz do Ra um deus-chefe? Bom, isso fica difícil de definir, afinal, Deus-Chefe pode muito bem ser um cargo em si, uma categoria específica e não o topo de uma hierarquia. E infelizmente, mesmo depois de toda essa elaboração minha, resta a interpretação de você se o Ra é ou não um Deus-Chefe baseado em tudo isso que eu disse. Lembrando, o Ra não é dito como um Deus-Chefe, ele é dito como um Deus Supremo no Antigo Egito, como eu elaborei aqui no sentido hierárquico da coisa. Ele não tem nenhuma citação sendo um deus-chefe, nenhuma citação sendo mais forte que o Anubis e por isso, por enquanto, eu não vejo o Ra como um deus-chefe. Apesar de que se você acha, tá tudo bem, é bem possível que ele seja assim. Agora, quanto à força, que é o tópico aqui da discussão, o Ra é mais forte que o Anubis? Já chutando o pau da barraca e voltando ao tópico que eu comentei, os 13 deuses do Ragnarok continuam intocados em força ou os deuses do spin-off estão no nível deles? Para isso acontecer, os deuses do spin-off têm que, como eu digo em alguns vídeos, né, faz parte do meu vocabulário, eles têm que escapar da citação do capítulo 4, onde eu comentei, né, que os deuses do Ragnarok são os 13 deuses mais fortes do céu. E isso é canônico, todos eles são os mais fortes do céu. E o ponto aqui é que os deuses do spin-off são os tais Alter Gods que eu comentei, deuses socialmente fora de controle dos deuses comuns, como os do Ragnarok, né, que não são Alter Gods. Aqui você pode interpretar de duas formas. Esses deuses, por serem Alter Gods, deuses do céu exterior, não caem na citação do capítulo 4, então os deuses do Ragnarok não são necessariamente mais fortes, ou eles caem na citação e são necessariamente mais fortes. E aqui um adendo, quando eu falo que eles escapam da citação, eu me refiro a eles terem discussão com os deuses do Ragnarok. Pegando de exemplo dois personagens, né, o Ra, um Alter God, e o Zerofuku, um deus do Ragnarok. Se você acha que os Alter Gods não escapam da citação, então o Ra é canonicamente mais fraco que o Zero e qualquer outro deus do Ragnarok, e não tem discussão quanto a isso. Se você acha que o Ra e os outros Alter Gods escapam da citação, então eles podem ser mais fortes ou mais fracos que o Zero ou qualquer outro deus do Ragnarok. Isso vai depender da circunstância de cada personagem. Nesse caso de eles escaparem, pode muito bem ser que o Ra seja mais forte que o Zero, mas outro Alter God, como por exemplo o Indra, seja mais fraco que o Zero. E pegando o Indra de exemplo já, ele pode ser um bom mediador pra gente, porque ele é um Alter God que a gente conhece e sabe que canonicamente é mais fraco que o Shiva. Claro, o flashback do Shiva foi no passado e o Indra pode ter ficado mais forte nesse meio tempo, assim como o Shiva também ficou, mas eu tô considerando que foi aplicado aqui. Nesse caso, a gente tem um exemplo canônico de um Alter God que é mais fraco com o deus do Ragnarok, o que não implica que todos os Alter Gods são mais fracos, mas demonstra que é plausível, é possível que eles sejam mais fracos que o deus do Ragnarok. Resumindo, o mangá não dá nenhum ponto direto para os Alter Gods serem mais fortes ou mais fracos que os membros do Ragnarok, mas temos casos de Alter Gods sendo mais fracos que deuses do Ragnarok, como o caso do Indra e do Shiva. E qual é a minha opinião quanto a isso? Bom, até agora, e vale sempre lembrar, estamos no capítulo 1 do spin-off e muita coisa pode mudar. Pra mim, os deuses do Ragnarok não são mais fortes que os Alter Gods canonicamente. Ou seja, os deuses do Ragnarok não são objetivamente, necessariamente, canonicamente, mais fortes que os Alter Gods. E por que eu acho isso? O kanji usado na citação do capítulo 4 é Tenkai, para Reino Celestial, e os Alter Gods nos kanjis são chamados Gai Tenkai Shin, com o Gai sendo significado por fora, exterior ou não coberto por, ou seja, deuses exteriores do céu ou deuses não cobertos pelo céu. Sim, por padrão, por enquanto eu vejo esses Alter Gods escapando da citação, ou seja, a discussão que antes não existia, por se tratar de um fato canônico, agora é discutível. Então, por exemplo, algum Alter God pode ser mais forte que algum deus do Ragnarok, assim como algum Alter God pode ser mais fraco, como eu dei o exemplo do Indra, como Shiva. Outro detalhe que vale acrescentar é a temporalidade dessas citações.
exposições. O capítulo 4 se passa cronologicamente depois do torneio dos Alter Gods, e algo do spin-off pode acontecer que mude totalmente essa discussão, inclusive tem a falta dos Zeus e isso pode acabar mudando tudo, e portanto também mudando a minha visão. Se isso acontecer, naturalmente eu vou fazer um vídeo sobre aqui no canal, mas por enquanto eu vejo os Alter Gods escapando da citação do capítulo 4 e eles podendo entrar em discussão e mudando totalmente a hierarquia de poder do verso. Sim, agora eu acho que vale até eu fazer um vídeo sobre no futuro, quando talvez os personagens do spin-off estiverem um pouquinho mais delineados e mais preparados sobre como ficará a hierarquia de poder de Shumatsu. Ufa, finalmente terminamos essa parte de japonês-aço e vamos voltar pro capítulo com a aparição do Ra querendo cobrar coisas pros Zeus e sendo apresentado de maneira bem expositiva pra gente. Entrando agora de maneira narrativa na análise do capítulo, eu não gostei tanto dessa exposição exagerada que teve no Ra e posteriormente também vai ter no Kushulen. Alguns poderiam dizer que isso é algo comum em Shumatsu, mas não. Nesse caso, as exposições são quase sempre leves no mangá original, dando ganchos pra flashback ou são mais específicas, sem ter tipo, o cara aparece texto genérico falando dele. Aqui o mangá fala pra gente que ele participou da criação dos humanos, o que aliás é uma informação bem legal, fala dele no Egito e enfim, muita coisa que acaba sendo muito expositiva e eu não gostei tanto. Eu falei que a mini aula de japonês tinha acabado, mas eu menti. O Ra é dito como deus primordial e muitos podem ficar, uau, Sheigi, então o Ra é um daqueles deuses primordiais que criaram o universo e ele sobreviveu. Não, calma. O capítulo 89 explica pra gente pelos corvos do Odin que alguns deuses bem antigos começaram a chamar de deuses primordiais, mas não são de fato um deus primordial da lenda. A Gaia provavelmente é a mesma coisa do Ra, eles se chamam de deus primordial, mas eles não são um deus primordial. E sim, o kanji do Ra é o mesmo usado pela Gaia e é o mesmo do capítulo 89. Os Zeus e o Ra se desentendem então quanto à criação desse torneio, já que o Zeus quer ver a putaria rolando solta e o Ra acha isso uma idiotice e ele até questiona acertadamente se o Zeus vê os céus como uma grande parque de diversões, o que é verdade. O Hermes e o Ares ficam assustados e o Ares até sua, né, e cai em medo do Ra. Inclusive isso aqui é manipulação de medo, coisa que alguns personagens de Shumatsu como o próprio Zeus também tem. E eu gostei do jeito visual, né, que o mangá mostrou a visão do Ares ali embaçada pelo calor da pressão do Ra. Vemos então Zeus e Ra partindo para lutar e aqui fica uma crítica, né, pro mangá. O mangá simplesmente vai dos Zeus magrelo pros seus musculosos sem um quadro mostrando a transformação. Claro, a gente sabe que o Zeus pode ficar musculoso, a gente já viu isso no mangá original, mas pro storyboard ficou bem esquisito do nada ele virar musculoso, não ficou nem um pouco bom, não teve nenhuma transição ali, nenhuma construção pro embate dos dois. E alguns devem estar crendo que eu fale do Hermes e como ele ficou assustado, né, e como isso é incomum no mangá. E sim, de fato é incomum o Hermes ficar assustado, mas ficar fazendo escala de reação do Hermes não dá, né. Eu particularmente não vejo nada demais nisso, só que o Ra e os Zeus lutando deixaria o Hermes empolgado mesmo, assim como ele ficou com o possível Zeus versus Shiva. E se eu tava criticando o storyboard antes, agora eu elogio, pois com essa página a gente teve uma boa virada de página para a aparição do Kushulen com o seu doguinho, o Geis. Um gaze ou guias é um tabu, uma obrigação ou uma proibição semelhante a estar sob um voto ou uma maldição que é bem comum em mitologias e em contos heróicos. Só que esse gaze também pode trazer uma bênção ou um poder. Ele também é usado para significar especificamente um feitiço que proíbe alguma ação. No caso do Kushulen, ele tem uma lenda que envolve um gaze. O gaze, né, do Kushulen incluía a proibição de comer carne de cachorro, e isso envolve a morte dele, pois no início da Irlanda havia um poderoso tabu geral contra a recusa de hospitalidade. Então, quando tu ia na casa de alguém e ela oferecia algo, era de mau agouro tu recusar a hospitalidade dessa pessoa. E aí, quando uma velha oferece pra ele uma refeição de carne de cachorro, ele não tem escolha a não ser quebrar o seu gaze e aceitar a hospitalidade da velhinha. Dessa forma, ele fica espiritualmente enfraquecido para a luta que ele vai ter contra o Lugaid, que é o filho de um cara que o Kushulen matou, e por isso o Lugaid acaba matando o Kushulen. Ou seja, o nome do cachorro é uma referência a essa história, de nada. Enfim, o Ku aparece lá para perguntar ao Zeus se ele ficaria com o trono do Zeus se vencesse, uma introdução bem impactante e interessante pro Ku. E falando do aspecto de introdução e de como esse primeiro capítulo aborda o Ku, né? Como eu falei, ele é claramente um underdog. O mangá se utiliza de algumas técnicas simples de empatia, como ser cheio de si, ser confiante, tratar com desprezo personagens que são desprezíveis, como Zeus e especialmente o Ra, ter um cachorro e ficar bravo quando insultam o cachorro dele. Enfim, são algumas técnicas básicas. No geral, eu acho que elas cumprem bem o objetivo delas, exceto a do cachorro, que eu acho extremamente jogado aqui, e eu já aviso que eu vou estar torcendo pro
pro cu nessa rodada. Enfim, os Zeus então metem um beleza, irmão, então vocês vão ser os primeiros a lutar, se falam tanto, quero ver vocês demonstrarem isso na arena. Particularmente eu achei legal o jeito que o capítulo introduziu essa luta, né, essa rivalidade entre o Ku e o Ra. Com isso, vamos para a câmera subterrânea especial do Valhalla e vemos o Heimdall desse torneio, a Jar, o aprendiz número 1 do Heimdall, com um design bem legal, e é revelada a tal cláusula, né, a questão da cláusula. Uma coisa que eu quero ver é o que cada personagem vai querer com essa cláusula, mesmo eles não vencendo, saber o porquê eles lutam, né, por o que eles querem mudar, o que eles querem mudar com essa cláusula, que é importante pra gente entender o personagem, afinal, esse seria o objetivo deles e o motivo de por que eles lutam no torneio, que é importante pra nós, leitores, nos afeiçoarmos e entendermos como os personagens funcionam. Aliás, aqui nós temos um novo design, um homem escondido nas sombras, e o meu chute é que ele é o Belial, porque ele parece ter uma aparência demoníaca, sei lá. E aqui, mais uma coisa, eu comentei sobre o Indra antes, eu quero comentar sobre ele de novo. Esses Alter Gods são deuses incontroláveis, imprevisíveis e tudo mais, mas o que cacetes esse soca fofo do Indra tem de incontrolável ou imprevisível? Ele é mais fraco que o Rudra, é mais fraco que o Shiva e é amigo do Shiva. Ele não tem nada de incontrolável. A não ser que o mangá mude algo, ou o Indra tenha algum segredo escondido, sei lá, eu realmente não consigo ver lógica nele ser um Alter God. E inclusive tem alguns deuses do Ragnarok que por lógica não são Alter Gods, pelo que o mangá apresentou, né, que na minha visão são Alter Gods, ou deveriam ser, como por exemplo o Buda, que é um deus que ninguém consegue controlar, abaixo dos céus e acima da terra somente eu sou um honrado, e o cara traiu os deuses, como diabos esse cara não é um Alter God? Enfim, esse termo pra mim ficou até bastante confuso, e eu sei, o Hermes disse que alguns deuses, né, da lista são Alter Gods, mas a Jar logo depois diz que os participantes desse torneio, né, do Apocalipse dos Deuses, passaram por uma revisão rigorosa e que eles personificam o caos e as ambições malignas em toda a história dos céus. E isso ela se refere a todos os participantes. Então sim, o Indra é um Alter God. A questão é, como cacetes o Indra é um Alter God? Enfim, tem que esperar pra luta dele, né, pra saber. E aqui vemos a lista, alguns adendos, a lista na RAW tá invertida na tradução porque, né, o sentido oriental é um, o ocidental é outro, mas é bom sempre avisar. Outra coisa é avisar que o Suzaku ali, em algumas traduções, pode ficar Zuke, que é o nome chinês para Suzaku, e que Shinigami pode significar qualquer deus da morte, já que o kanji só fala deus da morte mesmo, né, e o Japão não tem especificamente um deus da morte em específico, Shinigami é um termo, né. E bom, já tem vários vídeos na internet explicando o que é cada um desses deuses, quem são na mitologia e tal, então eu não vou perder meu tempo falando de cada um, vou só pincelar algumas coisas sobre alguns. Eu tenho bastante hype pra luta do Sun Wukong e do Prometheus, não só são duas figuras legais, como também quero ver eles tendo conexão com personagens de Shumatsu mesmo. Como eu falei, o Sun Wukong possivelmente vai ter algo com o Buda, e o Prometheus talvez tenha algo com o Hércules, já que o Prometheus na mitologia foi liberto na sua prisão pelo Hércules. Além disso, eu quero ver como tal Suzaku vai ser, já que Suzaku é o pássaro, ou a fênix vermelha, lendária, uma das 4 bestas sagradas chinesas que inclusive servem de referência para os golpes do Qin. Quero ver porque a Fênix Vermelha foi escolhida e não as outras bestas, né? O Genbu, que é a Tartaruga Negra, Seirin, que é o Tigre Branco, e o Ryu, que é o Dragão Azul. Outro detalhe é que eu não teria expectativa de todas essas lutas terem o mesmo tempo e o mesmo número de capítulos que a obra original. Shumatsu já vai fazer 8 anos e esse spin-off não vai ficar 8 anos lançando. No total nós temos 15 lutas, né, contando com a final, e muitas delas vão durar, sei lá, 3, 2 ou até 1 mês, ou seja, 3, 2 ou até 1 capítulo. É muito provável que esse spin-off dure mais ou menos o tempo dos spin-offs do Shumatsu, né, o do Jack e o do Lubu, ou seja, durando uns 2 a 3 anos no máximo. Com isso, podemos ver algumas lutas sendo muito rushadas, como por exemplo, se eu fosse chutar uma, eu diria que pode ser Asura Mazda versus Muramasa, porque como eu falei, o Aura Mazda me dá uma vibe de chefão e ele sola facilmente um deus que é bem random, que é esse Muramasa, que nem é um deus de verdade, ele é um ferreiro, e um capítulo só poderia acabar ajudando na imponência e no hype aí do Asura Mazda. E um outro detalhe que eu vejo as lutas do lado esquerdo, né, o lado que tem o Kushulain, tendo muito mais destaque. Como eu falei antes, não só o Kushulain é o protagonista, como o cover do mangá deu muito destaque aos deuses desse lado da chave. Então eu imagino que as lutas mais longas e bem feitas vão ser desse lado. De qualquer forma, pelo tempo de duração desse spin-off, eu duvido que ele vai ter o ritmo de lutas de uma luta de Shumatsu, com a maioria, se não todas as lutas desse spin-off sendo possivelmente menores que a menor luta de Shumatsu, que seria a rodada
temporada 1, 2, 3 e 9, que tem todas 6 capítulos. Vemos então a introdução do Ra na arena, e aqui era um bom lugar para ter toda aquela exposição, e depois a introdução do Kuchulain, que eu ambas achei bem fraquinhas, principalmente se comparadas com as introduções e as entradas dos deuses de Shumatsu mesmo. Tiveram umas 2, 3 páginas de fala sem muita florização, sem elementos abstratos, sem uma abstração para representar o que o autor quer passar, e na do Kuchulain é até engraçado que tem a entrada dele e logo depois tem uma página inteira introduzindo e explicando ele na mitologia. Tipo, por que cacetes não colocou essa página na introdução, na entrada dele na arena, sabe? Então vemos ali a galera puta ou incomodada com o Kuchulain sendo um semideus, e ele dizendo que não se importa em ser deus humano, e ele é o que ele é, e eu gosto disso. Já temos um semideus que entendia os dois lados, que é o Hércules, e não seria legal repetir essa trope, essa plot, mas é legal a gente ter mais um semideus na plot de Shumatsu. Com o Kuchulain agora a gente tem o Hércules, né, o próprio Kuchulain, as Valkyrias, que são todas semideuses, e o Siegfried, que também é um semideus. Lembrando sempre que o Buda não é um semideus, tá? Ele é um deus. Vemos então a cara entre os dois, né, e o anúncio entre a primeira rodada de Kuchulain versus Ra-Horaket. Como falei, pra mim tá evidente, tanto pelo destaque que o Kuchulain tem sendo o protagonista, quanto por toda essa construção de como o Ra é foda e o Kuchulain é um underdog, que o vencedor vai ser o Kuchulain, tendo uma quebra de expectativa que não é uma quebra de expectativa que todo mundo imagina que o Kuchulain vai vencer. Que tem a minha torcida porque eu gosto do visual dele e porque o nome dele é engraçado. E vocês, o que esperam da luta entre Kuchulain, o herói híbrido, e Ra-Horaket, o deus supremo do Antigo Egito? Agora, né, como último tópico do vídeo, eu queria falar sobre a periodicidade desse mangá, desse spin-off aqui no canal. Inicialmente eu fiquei bastante em dúvida quanto a como tratar esse spin-off, os capítulos dele aqui no canal, né, porque caso alguém não saiba, Shumatsu já tem um outro spin-off em lançamento agora, que é o spin-off do Jack, que como quem acompanha o canal tá ligado, eu não faço vídeos mensais falando sobre os capítulos mensais do spin-off do Jack. Inclusive eu estou esperando o spin-off do Jack acabar, justamente para fazer um vídeo que nem eu fiz do spin-off do Lubu, né, um vídeo bem completo de uma análise bem grande sobre esse spin-off do Jack. Então eu não dou muito foco no spin-off do Jack, o canal é muito mais focado no mangá original, né, no Shumatsu no Valkyrie, no Record of Ragnarok, que a gente conhece bem. Esse spin-off, de fato, ele tem mais hype, né, pelo público, pelo que eu consigo ver, e talvez ele gere mais discussões que o spin-off do Jack e o spin-off do Lubu, que se focam em um personagem só. Mas eu não tenho tanta segurança de eu achar que esse spin-off ele vai ser tão interessante, ele vai ter tanto hype para eu fazer vídeos mensais sobre ele, cada capítulo, né, tendo uma análise. Até porque toda análise que eu faço a mais, que eu faria a mais, é um vídeo normal a menos que eu tenho no mês. Então eu estaria gastando um vídeo normal em prol de eu fazer um vídeo desse spin-off. Ao mesmo tempo, eu também não queria ficar sem falar desse spin-off por 2 ou 3 anos, que é o tempo que esse spin-off provavelmente vai durar. Eu não queria ficar esperando ele acabar, que nem eu tô fazendo com o do Jack, pra fazer um vídeo mais completo sobre o do Jack. Eu espero de boa, porque é um spin-off só sobre o Jack, e porque o spin-off do Jack já tá acabando, ele vai acabar daqui a pouco. A gente sabe disso porque a história tá claramente acabando, né, não tem muita coisa mais pra contar do que eles introduziram. Mas esse spin-off é obviamente novo, estamos no primeiro capítulo dele, e ainda tem muita coisa a se falar, tem ainda muita água pra correr por esse rio, e eu não quero esperar 2, 3 anos pra voltar a falar dele aqui no canal. Então o que eu decidi da periodicidade desse spin-off é que eu vou trazer um vídeo analisando a luta que acabar. Então, por exemplo, quando acabar a luta de Kuchulain e do Ra, eu vou fazer um vídeo analisando a luta no geral, analisando os personagens, analisando a coreografia, analisando a arte, como por exemplo eu faço com alguns vídeos de análise, como por exemplo é o vídeo de análise do spin-off do Lubu, que é um vídeo bem completo, que eu falo sobre a narrativa, que eu falo sobre os personagens, que eu falo sobre a arte, ou como por exemplo eu faço com os vídeos de Guerra do Valhalla também, né, que também é um tipo de vídeo que eu analiso bem a fundo o conteúdo que eu tô abordando. Então quando terminar a luta do Ra e do Kuchulain, eu vou fazer um vídeo, né, falando sobre a luta dos dois e analisando, e também fazendo esses mesmos comentários que eu fiz nesse vídeo aqui sobre coisas que a gente pode falar de power scaling, coisas que a gente pode falar de rouse, de capítulo, né. Então eu vou ir fazendo isso a cada luta. Então quando terminar, por exemplo, Wukong e Prometheus, eu vou fazer um vídeo da luta do Wukong e do Prometheus também, e assim vai com todas as lutas do spin-off. Eu acho que dessa forma vai ser uma boa forma de ficar trazendo o spin-off e deixar ele discutível aqui no canal, sem também ele ficar tomando muito espaço da obra original. Vocês gostam desse formato? Comentem aí embaixo o que vocês acham, que eu vou já ir me preparando para trazer vídeos sobre as lutas do spin-off quando elas acabarem, beleza?
Bom, basicamente era isso, esse vídeo ficou muito longo aqui no áudio bruto, ele tá bem longo e mesmo quando eu decupar esse áudio eu ainda acho que ele vai ficar bem longo. É um dos maiores vídeos do canal e também é um dos vídeos que mais deu trabalho, deu muito trabalho fazer esse vídeo, então por favor, compartilha com quem tá empolgado com o spin-off, com quem gosta de Shumatsu, com quem leu ou não leu o capítulo, manda o capítulo pra ela também, já manda esse vídeo aqui logo de cara falando pra ela que é essencial que ela veja, porque esse vídeo aqui é essencial e ele explica muito, como você deve ter visto, sobre todo esse spin-off. Gostou do vídeo? Dá like, se inscreve, me segue nas redes sociais do canal, que estão todos aí na descrição. E, né, eu já tava quase esquecendo um agradecimento especial aos boosters do server do Discord, que me apoiam bastante, e a você também, que ficou aqui até o final. Um abraço e até mais.